Quero que você abra sua Bíblia e deixe sua Bíblia aberta no livro de Filemon. No céu não tem silêncio não, né? Não, tem não. Tá ok. Livro de Filemon. E tem Filemon? Tem, irmão. Glória a Deus. Queridos, eu quero primeiramente agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar ministrando num seminário e agradecer ao pastor Campelo, aos pastores pela confiança. É um tema importante, assim como o primeiro seminário, que foi avançar, e eu avanço, mas eu não posso de maneira nenhuma, ao avançar, esquecer que eu tenho que manter meu foco. E essa temática ela é importantíssima para todos nós. Eu acredito que o seminário de células, ele é voltado não só para líderes de célula, mas para todos os líderes em geral. Talvez você não seja hoje um líder de célula, mas você é um líder da sua casa. E eu creio que os ensinamentos de um líder de célula também vai servir para a sua casa, para a sua liderança. Mas eu queria ler, irmãos, antes de eu trazer um pouco dessa palavra, dessa ministração, eu quero ler algo que eu achei interessante, eu pesquisando a respeito de alguns assuntos, e eu achei um escrito de uma pessoa. Na verdade, ela fez 2 escritos. Uma carta, é como se fosse uma carta. Ao mesmo tempo, uma carta como se fosse uma oração. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Se dá início hoje a um seminário. E uma coisa importante para todos nós é que você não pode sair da sua casa de maneira nenhuma para fazer uma outra coisa que não seja ouvir e aprender sobre a palavra, sobre célula. Então a sua atenção ela tem que estar voltada para o que vai ser passado aqui. Amanhã tem o dia todo, que não seja mais um seminário na sua vida. Porque quando eu entendo que Deus ele está proporcionando para mim uma oportunidade de aprender, de adquirir conhecimento, Ele também quer que eu coloque isso em prática. Eu nunca me esqueço que uma vez um pastor falou para mim, logo que eu aceitei Jesus, ele disse assim, ó, cada culto que você vai é uma bênção, você recebe um conhecimento. Imagine um seminário que tem como intuito principal ensinar. Então eu queria que você ficasse bastante atento para o que eu vou ler. Que talvez, e eu acredito, tenho certeza, que se você não falou isso, um dia você pode querer falar. Porque ser líder ou ficar à frente de uma célula é um desafio. Mas eu lhe digo uma coisa, maior que o desafio é o privilégio. Nós temos um privilégio. Então ouça o que eu vou ler aqui. Olha como é que começa. Senhor, eu não quero ser líder. Eu não quero estar à frente. Não quero superiores dizendo o que eu devo fazer. Não gosto de receber ordem, repreensões e cobranças. Enfada-me obedecer pessoas que muitas vezes me dão ordens incoerentes, inconsistentes, das quais discordo plenamente ou em parte. Dói-me obedecer regras que eu não criei e seguir diretrizes que eu não tracei. Quero ser livre, fazer minhas próprias escolhas, completamente livre, sem restrições, sem limitações e proibições. Mais fácil é sentar-me em meu banco e cobrar dos outros o resultado dos frutos. Não quero conduzir pessoas que nem sempre são mansas como ovelhas, mas geralmente indóceis como cabras selvagens.
Não quero estar à frente, pois serei criticado por cada falha e esquecido em cada sucesso. Pesarão todas as minhas palavras, julgarão todos os meus atos, viverei sempre no tribunal do povo, sentado no banco dos réus. Terei expectativas que não serão atendidas, estabelecerei metas que não me ajudarão a concluir. Todos lançarão sobre mim suas muitas e grandes expectativas, e quando eu não os atender, se frustrarão comigo e me condenarão. Terei de assumir tarefas que não são minhas, resolver problemas que não criei. Além do mais, já tenho muitos fardos para carregar. Por tudo isso, meu Deus, minha carne ordena a dizer não para o teu chamado. Por quê? Porque o meu enganoso coração diz que não posso, que não consigo, que é difícil, que é impossível, que não tenho tempo nem recursos. Diz mais: vou falhar, vou cair, vou parar. Olho para o lado e procuro um irmão que é mais apto, qualificado do que eu. Olho para frente e penso que talvez um dia, mas não hoje, eu aceitarei essa proposta. Eu acabei de ler um sentimento de uma pessoa a respeito do que é ser líder. Mas o que é interessante nisso, irmãos, é que quando eu entendo que ser líder ou liderar uma célula é um peso para mim, esses sentimentos, ou eles já se afloraram em mim, ou se eu não me dedicar ou entender que eu sou um privilegiado, esses sentimentos eles surgirão em mim. Porque uma coisa, irmãos, nós sabemos que a nossa igreja, e não só a nossa igreja, a igreja em geral, ela faz. Observe, nós temos quatro pilares aqui. Nós falamos sobre célula e dizemos, temos que ganhar, consolidar, treinar e enviar. Mas a igreja, se nós observarmos hoje, o que a igreja faz hoje realmente é ganhar. E só. Eu posso lhe dar um exemplo. Obrigado. Você inverte R$100 numa pessoa que é descrente. Eu gosto de usar esse texto do pastor Campeiro, descrente. Você dá R$100 para ela ir para o encontro. Mas você não gasta tempo ou talvez algo mais barato para consolidar ela. E o que é interessante, irmãos, é que quando eu entendo que eu tenho que ganhar, eu tenho que entender que eu preciso consolidar, eu preciso discipular. Por que eu tenho que fazer isso? Porque muitas das vezes, seja em cultos, seja em redes, celebrações, seja nas células, às vezes nós temos tendência a nos igualarmos, sermos iguais, falarmos de forma igual, se vestir de forma igual, para atrair as pessoas, para a igreja. Só, irmãos, que atrair as pessoas para a igreja ou agregar, isso não transforma ninguém. Nós somos uma igreja, irmãos, que não devemos agregar. Nós temos que ser uma igreja, irmãos, que seja formada por pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas transformadas. É por isso que eu posso fazer uma pergunta agora. Irmãos, Altazes tem um pouco mais de 40 mil habitantes. Tem alguém que não é de Altazes aqui? Não, que não mora em Altazes, desculpa. Que não mora em Altazes, todos são daqui. Mas observe, de 40 mil pessoas, você e eu foram escolhidos para ser líder de célula.
E o que é interessante é que quando eu entendo que é um privilégio, eu entendo que todo o privilégio que Deus me dá, Ele requer de mim algumas coisas. E aqui eu quero entrar justamente, irmãos, no tema desse seminário, mantendo o foco. Manter o foco, irmãos, é ter algo como objetivo, é estabelecer, é planejar, é ter disciplina e é persistir. Nós temos o exemplo do maior consolidador e maior discipulador e maior líder que nós conhecemos, o próprio Senhor Jesus. Ele ensina na sua palavra que nós temos o reino é ganho como, irmãos? Lutando, perseverando. Ser líder é ter luta. Eu pergunto, a partir do momento que você aceita Jesus, você não vive só para você mais. Você tem que aprender agora, irmãos, a resolver problema dos outros. Foi para isso que Deus chamou eu e você. De outra maneira, o reino não se expanderá, não crescerá, não se alargará. Então, ser líder é um desafio. É por isso que eu preciso estabelecer, irmãos, um planejamento. Por que eu tenho que fazer isso? Porque quem não planeja, irmão, não tem foco. Por que não tem foco? Porque quando eu não estabeleço algo que eu quero, eu me perco no caminho, irmão, na caminhada. E o que é interessante é quando eu estabeleço um planejamento, eu sei o alvo que eu quero alcançar. Eu sei aonde eu quero chegar. Quando nós traçamos algo, nós entendemos que existe uma meta a ser alcançada. E quando falamos de célula, qual é o principal objetivo de uma célula? Ela é multiplicar, irmãos. Eu posso fazer uma pergunta para você. Onde está a pessoa que vai substituir você? Ou está só você que é líder aqui? Porque sabe o que acontece? As células estão cheias de pessoas agregadas. Quantos já passaram pelas nossas mãos e já não estão mais nem na igreja? Imagine na presença de Deus. Porque nós nos acostumamos a agregar as pessoas e não cuidar. Se eu perguntar de você que tem filho, é fácil criar um filho, irmãos? Um filho espiritual é a mesma coisa. Não é vantagem para nós, porque eu entendo, irmãos, que essa ministração, ela primeiro veio para mim. Não adianta termos os templos cheios de pessoas que não estão sendo cuidadas. Elas passarão por dentro da igreja e sairão. E o que é interessante, irmãos, é que nós compartilhamos quando alguém cai. Fulano bebeu, fulano foi para o festival. Parece que esse problema é de alguém, responsabilidade minha, nossa. Nós nos tornamos especialistas em só dizer que o irmão caiu, que o irmão saiu. Mas uma pessoa cuidada, uma pessoa consolidada, discipulada, ela terá menos chance, irmãos, de ser abraçada por esse mundo. E deixa eu lhe falar outra coisa, irmãos. Quando eu planejo, eu sei aonde eu quero chegar, o que eu quero atingir. Ter foco, irmão, é ter um alvo bem definido. A partir do momento que alguém me chama para ser líder, chama você, você tem que ter um alvo estabelecido. É por isso que a célula, ela não é só um encontro. A célula não é um culto. A célula não é igreja. E o que é interessante é que o texto do livro de Filemon, nós vamos ver, irmãos, um dos maiores exemplos de alguém
que cuidava, se preocupava e amava as pessoas. O livro de Filemão, irmãos, ele é escrito por causa de Onésimo. Paulo escreve para Filemão. E o que nós vamos observar, irmãos, é que Paulo, ele é um exemplo de apóstolo, ele é um exemplo de pastor, ele é um exemplo de estrategista, ele é um exemplo, irmãos, de pessoa preocupada com o crescimento, não com o agregamento de pessoas. E o que é interessante, irmãos, aqui, é que Paulo, e aí é um sentimento que eu como líder tenho que ter, é de acreditar que pessoas que são inúteis hoje, podem se tornar úteis. Porque você era inútil, irmãos. Eu era inútil. Deus, através de Jesus Cristo, não desistiu de mim e de você. E é esse o sentimento que Jesus Cristo vai fazer em Paulo. E você vai ver que a Bíblia Sagrada vai ter um livro para dizer isso para nós. Paulo, assim como Barnabé, irmão, acreditava nas pessoas que elas podiam mudar e ser úteis. Sabe o que é interessante, irmãos? É que se nós não cuidarmos das pessoas, se nós como líderes não nos envolvermos no projeto, se nós não tivermos o mesmo foco do nosso líder, do nosso pastor, se nós não tivermos, a igreja, ela não cresce, ela vai padecer, irmãos. E sabe o que é interessante? É que a intensidade com que nós fazemos qualquer coisa não é a mesma para cuidar das pessoas. Não é a mesma intensidade. O reino, irmãos, se resume em almas. Pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. E eu achei interessante uma frase bem famosa de Albert Einstein. Ele diz que Deus não pega os escolhidos, mas transforma, trabalha para que eles sejam. E o que vai acontecer nessa história? Paulo, irmãos, ele está preso. Onésimo era escravo de Filemão. A Bíblia relata, se você ler aí, é pequeno Filemão, você vai ver que esse escravo Onésimo, ele vai fugir do seu dono. E ele dá um grande prejuízo. Filemão era uma pessoa de status, ele tinha dinheiro, ele era rico, e era dono de Onésimo. Mas quando nós lemos o texto, irmão, nós entendemos que Deus, ele direciona todas as circunstâncias. Parece que Deus está dizendo para Filemão que foi necessário acontecer isso para que Onésimo se encontrasse com o homem de Deus, para que ele fosse transformado e voltasse para ele como uma pessoa útil. E aqui que entra um ensinamento para nós. Se alguém te dá prejuízo, irmãos, se alguém falha com você, você consegue ter o mesmo sentimento por essa pessoa? Porque é isso que Filemão vai fazer, irmãos. E o que é mais importante, Paulo vai dizer para Filemão: olha, não faça nada por obrigação. Paulo confiava tanto em Filemão, irmãos, que ele acreditava que Filemão ia fazer além do que foi pedido para ele fazer. E ele vai dizer: olha, eu escrevi com as minhas mãos e coloca na minha conta, se precisar. Um líder, ele inverte, irmãos, o espiritual, o conhecimento, ele acompanha, se for necessário, financeiro. É isso que Paulo faz aqui. Porque cuidar de vidas, irmãos, requer de nós tempo, e eu preciso me envolver. Célula não é só um encontro uma vez por semana, é mais do que isso. É a semana toda.
Irmãos, até outra, quando é a célula, não sei, lá na congregação ATT, até terça-feira. Não, irmãos. Eu preciso ter contato com essa pessoa a semana toda. Porque existe algo em nós que é esperar um crescimento da igreja sem eu estar participando, porque eu sou membro, eu faço parte. Eu sou agente de crescimento. Do pastor ao membro lá do banco, é um agente de crescimento da igreja. Por isso eu pergunto, não levante sua mão, quem não está em célula, você que não está em célula. É falado do projeto, nós conhecemos o projeto, dizemos que é importante para o crescimento da igreja, mas eu não participo de uma célula. Eu não quero ser líder de célula. Porque uma coisa nós entendemos, irmãos, eu só faço o que é importante para mim. Eu só participo daquilo que é importante para mim. Então, quando eu não participo, significa que não é importante para mim. E todas as vezes que eu participo, eu entendo que eu estou fazendo parte de um projeto que nós conhecemos que começa lá em Atos dos Apóstolos. Eles tinham tudo em comum, irmãos. Não existia quem era maior ou menor, todos participavam, todos estavam com o mesmo foco. É por isso que para que haja um crescimento da sua célula, nós precisamos ter um planejamento. Temos que ter uma meta. E aqui eu trago outra coisa que é importante para nós, como líder. Eu preciso ser organizado. E eu posso lhe dar um exemplo na bandeira do Brasil. Observe a frase que está escrito na bandeira do Brasil. Está escrito o quê? Ordem e não existe progresso se eu não tiver organizado. Um líder que não se organiza não vai progredir. Uma célula que não estiver em ordem, ela não crescerá. E às vezes nos perguntamos por que não está acontecendo? Porque não está organizado. É necessário ter uma organização. Sem ordem não há progresso. Então você não vai conseguir progredir na visão se você não estiver em ordem. Porque não há foco na bagunça. E eu achei essa semana uma frase que eu achei interessante. Dizia assim: quando Deus ele não é honrado num lugar, ele vai para outro. Se Deus ver que eu, primeiramente como líder, não estou organizado, consequentemente a minha célula não estará organizada. Deus não está ali, irmãos. É por isso que melhor que uma igreja cheia de pessoas agregadas é ter uma igreja com pessoas cheias do Espírito Santo. E elas só conhecerão o Espírito Santo se elas forem cuidadas. Elas precisam ver em nós. E deixa eu lhe falar algo para você, líder. O que você faz, o que você fala, determina se alguém vai querer ser líder de célula. Se você diz que a célula é um peso, é uma dificuldade, ninguém vai querer ser líder. Se você não ama o projeto, porque eu entendo que a célula é amar pessoas, é amar vidas. Se eu não estou envolvido, se eu não participo, se eu não sou a pessoa que estimula, que incentiva, automaticamente vidas para mim não tem importância. Outra coisa tem, mas não vidas. Porque de tudo que nós fazemos nessa terra, a única coisa que nós podemos levar é a nossa família, é as pessoas, almas e vidas. Tudo que nós fazemos depois disso ficará. É por isso que
nós precisamos também ser persistentes. Para nós atingirmos o nosso alvo, o objetivo. Eu traço uma estratégia, eu me organizo, mas eu preciso ser persistente. Você viu o que essa moça escreveu? Eu não quero, eu não obedeço, eu quero ser livre. Eu não quero tomar problemas que não criei. Persistente para atingir as metas e alcançar o que pretende, o líder precisa ter uma visão bem definida. O que é que você quer como líder? E eu, fazendo umas pesquisas, eu fiquei observando que o primeiro passo para que eu possa ganhar uma pessoa, eu volto novamente à questão da importância. Quando eu entendo que consolidar é importante, eu consolido. Que evangelizar é importante, eu evangelizo. Que cuidar é importante, eu cuido. É por isso que quando eu entendo que a oração ela é importante, eu também oro. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que abre, é que quando eu oro, irmãos, antes de a oração surtir efeito na pessoa por quem eu estou orando, a oração ela vai fazer primeiro em mim. E a primeira pessoa que é atingida pela minha oração é eu mesmo. O crescimento de uma célula é impossível se eu não orar, se eu não apresentar a pessoa que eu quero que ela conheça Jesus Cristo. Porque quando eu peço para ela ser transformada, essa oração ela vem para mim, me transforma primeiro, para que eu possa aprender a cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas é desafiador, irmãos. Uma coisa que nós devemos entender, para você que é líder, discípulo, manter o foco, é preciso estabelecer planejamento, ser organizado e persistente. O perfil de Filemon é que ele era um crente colaborador, muito dedicado na igreja de Colossos. Mas o que é mais importante é que ele, como líder, ele de maneira nenhuma, ele deixou de ouvir a pessoa que também acreditou e investiu nele, que é o apóstolo Paulo. A história de Filemon com Onésimo nos ensina que todas as vezes que alguém que pertence à minha célula está dando trabalho, está me prejudicando, eu tenho que entender que eu não posso deixar essa pessoa. Observe que Paulo, ele invertiu, Filemon, ele também fez um investimento, e quando eu invisto, eu não quero perder. Então eu preciso ser persistente. Porque todas as vezes que nós começamos a cuidar de uma pessoa, ela começa a ir para longe. Ela não quer estar, ela se esconde. O inimigo ele começa a colocar coisas na cabeça dela. E ela começa a desanimar. E eu preciso ter esse sentimento de não desistir dessa pessoa e continuar a cuidar dela. Ganhamos muitas pessoas, mas não cuidamos. É por isso que todos nós precisamos ter uma mesma meta, o mesmo foco. Se todos nós, a gente ouve o nosso pastor dizer, vamos ganhar o Taze para Jesus. Mas se nós não tivermos o mesmo foco, ou mantermos o mesmo foco, se torna mais difícil. Porque nós aprendemos, irmãos, que nós temos que fazer a nossa parte, para que Deus possa fazer a parte dele. Para que aconteça o milagre da multiplicação, do crescimento, eu preciso fazer a minha parte. E nós aprendemos que não existe milagre, irmão, sem esforço. Se eu quero que a minha célula cresça, eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer além daquilo que eu estou fazendo. Se não está acontecendo,
eu preciso fazer algo além do que já estou fazendo. E isso requer disposição, força de vontade. Mas quando eu coloco tudo diante de Deus, Deus ele vai começar a trabalhar por mim. Vai fazer coisas que eu não posso fazer. Aquilo que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Aquilo que está além de mim, Deus ele fará por nós. E as pessoas elas chegarão a Jesus Cristo, mas elas precisam ser consolidadas e cuidadas. Nós precisamos nos envolver. E quando nós falamos nos envolver, você vê que a visão celular, ela fala sobre o evento ponte, né? E é tão simples um evento ponte, porque você faz algo na sua casa, sei lá, um peixe, uma carne assada, e convida seu vizinho, né? Se você fizer isso, com certeza ele vai lá. Vai ou não vai, irmãos? Então você já começa a estreitar um relacionamento. Você não precisa fazer mais nada. Faça algo e convide ele. Você come, se diverte, pronto. Demora você estar com ele de novo, aí você convida para a célula. Porque uma coisa acontece, irmão, as pessoas vão para a célula, mas elas não vão para o culto. Tem pessoas que priorizam mais a célula, porque a célula não é culto, irmãos. A célula não é panela. Quando está acontecendo isso, a célula não cresce e a igreja não cresce. Porque o objetivo da célula é multiplicar. Hoje você está vendo a dificuldade que é trazer uma pessoa para cá. Talvez esteja só você de líder. Então nós precisamos, a partir desse seminário, entender que nós precisamos parar com algumas coisas, para que a igreja cresça. E eu acho interessante a questão da semeadura. Nós precisamos plantar hoje, irmão, nós trabalhamos com célula, irmão, não é só para o presente, é para o futuro. Quem vai nos substituir? Se nós não cuidarmos das pessoas e consolidarmos elas, quem estará depois de nós? Então, a célula ela tem como objetivo não só o presente, mas o futuro. E o futuro, ele vem com a pessoa que você tem que cuidar. Ela precisa ver em você que ser líder é uma coisa boa, é um privilégio. Se ela não vê isso, ela nunca vai querer. A gente observa, irmãos, que Onésimo, ele foge do seu dono e vai se encontrar com Paulo lá em Roma. E ali a gente vê que Paulo ele vai discipular, ele vai consolidar Onésimo. E a primeira coisa que Paulo vai fazer é pegar aquela pessoa que a Bíblia diz que era inútil e vai devolver, e ele vai escrever essa carta. Essa pessoa que era inútil para você, agora ela é útil. Receba ele não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Porque para que um irmão, um membro da sua célula permaneça, ele precisa chegar até Cristo. E é cuidando, irmãos, é consolidando que a pessoa ela chegará a conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Ela precisa ver em nós que somos líderes o desejo de ganhar outras pessoas. Ela consolidada, ela vai desejar também pessoas. A igreja ela crescerá, irmãos, da forma que ela tem que crescer. Nós falamos da igreja primitiva. Ela agregava porque todos tinham em comum tudo, irmão. Se o foco tem que ser o crescimento das células, nós todos temos que ter esse foco. A nossa união de pensamentos, ela vai gerar
um mover de Deus nas nossas igrejas, nas nossas células. O apóstolo Paulo fala isso, olha, tenha o mesmo parecer mental, o mesmo pensamento. Nós temos que desejar, querer ter as mesmas coisas, alcançar os mesmos objetivos. Um crente bem-sucedido, a história mostra, um crente bem-sucedido, ou um líder bem-sucedido, é aquele que consegue multiplicar a sua célula. De outra maneira, irmão, se eu não investir na multiplicação, será uma reunião de pessoas. E muitas das vezes é reunião de crentes mesmo. Que vamos conversar, vamos ter aquela amizade, mas não existirá crescimento. Nós temos que entender que quando a nossa célula se torna dessa forma, não multiplicará. Nós precisamos ter um foco, o foco é multiplicar. E eu preciso trabalhar para isso. E eu começo a partir do momento que alguém me chama, você é líder, já comece, já entre com esse pensamento, e você terá que fazer isso nos seus liderados. Fazer com que ele também tenha desejo de ser um líder e também multiplicar. O servo de Filemon, que é Onésimo, ele fugiu para Roma, levou os bens e o dinheiro roubado. Provavelmente, Onésimo, se era crente, estava desviado, porque a casa de Filemon todos eram cristãos. Mas observe, Onésimo talvez foi movido pelo arrependimento, procurou apoio em uma equipe, a equipe do apóstolo Paulo. E ali ele foi consolidado. Ele não foi só ganho, ele foi cuidado. E aí Paulo vai enviar Onésimo para lá, e agora você vai ver Paulo no texto de Filemão dizer, olha, eu queria que ele ficasse comigo, porque ele foi muito útil para mim. Quando eu consolido uma pessoa, ela me ajuda. Quando uma pessoa consolidada, eu consigo distribuir o peso que é ser um líder, a dificuldade que é ser um líder. Então eu tenho que pensar como líder, se eu não levantar um líder, não consolidar alguém, o trabalho continuará sendo feito só por mim. E eu ficarei cansado realmente, porque cuidar de pessoas requer de nós um esforço muito maior. Onésimo ele volta, apesar da vergonha, Onésimo volta para recomeçar. Paulo, ele estava prisioneiro, mas ali você vai ver o ministério de Paulo não para. Apesar da circunstância que ele estava vivendo, ele continuava a consolidar as pessoas. O que nós precisamos levar desse seminário, diante de tudo que vai ser ministrado amanhã, pela manhã e à tarde, é que nós precisamos fazer uma mudança no nosso modo de ver a célula. Elas precisam voltar a ter o objetivo de multiplicar. Buscar a multiplicação. Precisamos adquirir conhecimentos. Buscar conhecimento. Manusear bem a palavra. Quando eu me envolvo numa célula, eu oro mais. Quando eu estou envolvido, eu oro mais. Eu leio mais a palavra. Eu busco conhecimento. Mas quando eu não estou envolvido, essas coisas para mim não são importantes. E o que é importante é que, quando eu faço isso, eu também vou sendo transformado. Para que eu possa ajudar pessoas a serem transformadas. Paulo, ele era um diplomata. Sabia exortar sem ferir ou magoar. Sabia cobrar com classe e com elegância. É por isso que quando
eu estou na frente de uma célula, eu tenho que entender que todas as pessoas que estão na minha célula têm pensamentos, formas, vidas diferentes. Eu preciso saber lidar com essas coisas. É por isso que eu preciso ser a pessoa primeiro transformada. Para que o meu liderado, a pessoa que está na minha célula, ela possa também ser transformada. Paulo procurava incutir em Filemon o mesmo coração e o espírito cristão que ele tinha. Além de tudo, o espiritual de Onésimo estava decaído naquele momento. Mas Paulo, fortemente, espiritualmente forte, ele consolida e transforma. Jesus, através da palavra, da consolidação, transforma Onésimo. E aquilo que Paulo tinha, ele passa para Onésimo. E Onésimo se torna uma outra pessoa. Eu creio, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele tinha como objetivo ver a transformação das pessoas. É por isso que o objetivo de um líder de célula, de uma liderança, é querer ver a mudança de uma pessoa, a transformação de uma pessoa inútil numa pessoa útil. Só que eu preciso fazer ou ir além do que eu estou fazendo. Então Paulo conhecia o coração de Filemon e ele escreve para ele: olha, recebe agora essa pessoa transformada. E a gente vai ver, irmãos, que nós precisamos de pessoas como Filemon, de pessoas como Onésimo na igreja. Pessoas que tanto creem na mudança, ajudam na transformação, como aceitam também a transformação e a mudança. Onésimo voltou para Colossos e para Filemon, depois da carta que Paulo escreveu, e foi recebido com amor e perdão. Filemon, irmãos, ele escreve uma carta de alforria. O que Onésimo fez era muito grave, porque existia uma lei para o escravo, ele não podia sair assim. Mas quando Paulo envia Onésimo, Filemon tira tudo aquilo, toda a autoridade que ele tinha para fazer qualquer coisa com Onésimo, porque ele recebeu com amor. Paulo diz: olha, recebe com amor, agora não como escravo, mas como irmão. É por isso que Filemon, ele é um exemplo, irmãos, para nós. Ele é um modelo para nós, de cuidado e de amor. Se eu não amar as pessoas, eu não cuidarei das pessoas. É por isso que Jesus disse: olha, ama teu próximo. Nós temos que fazer isso. De outra maneira, nós não teremos cuidado, nem cuidaremos de ninguém. A sua dificuldade em amar, peça do Senhor. Eu me lembro que a primeira vez, quando o pastor me chamou para ir para a área 3, foi a única coisa que eu pedi do Senhor. Senhor, me ensina a amar as pessoas. Nós não precisamos de mais nada, irmãos. Eu preciso ter o sentimento de amar as vidas. Amar vidas é estar no meio das pessoas, é estar presente, é fazer parte, é estar lá, é incentivando, é buscando conhecimento, é ajudando, é exortando. É por isso que nesses pilares aqui eu entendo que primeiro tem que ter o amor. Amar, ganhar. Porque quando eu tenho esse sentimento, eu ganho e faço o resto. É o primeiro sentimento. E é isso que Filemon teve por Onésimo. E Paulo teve por Filemon. O amor e o cuidado. Esse seminário, com certeza, para algumas pessoas será um divisor de águas. Bom que seja para todos nós, porque nós precisamos
ganhar Jesus, ganhar altares para Jesus. Mas nós precisamos ter o mesmo foco, o mesmo pensamento, querer a mesma coisa. Precisamos estabelecer metas, precisamos nos organizar, precisamos ser persistentes. E para finalizar, eu não sei quanto tempo eu tenho. Onésimo, ele foi um homem convencido do seu pecado. Irmãos, nós não temos poder de convencer ninguém. Isso é obra do Espírito Santo. Ele é o agente de transformação. É por isso que nossas igrejas, elas têm que ser, irmãos, reconhecidas pela presença de Deus, reconhecidas pelo agir do Espírito Santo. Porque de outra maneira, nós faremos tantas coisas, vamos atrair as pessoas como mariposas, irmãos, para a luz, mas elas vão morrer. Porque elas precisam ser cuidadas por todos nós, para que elas possam permanecer. É por isso que não é uma igreja cheia que diz o que está acontecendo realmente lá dentro, mas sim o Espírito. O Espírito que determina o que está acontecendo dentro da igreja. É o Espírito que determina o que está acontecendo na célula. A nossa célula está funcionando quando estão indo para o culto. Os discípulos estão indo para o culto, estão acompanhando, querem participar do seminário, querem vir para a escola bíblica. Só vai para a célula, não participa de mais nada. Que crescimento terá essa pessoa? E é nós como líderes que temos que ser primeiramente modelo. Se nós temos que ensinar alguém a orar, eles precisam ver e ver em nós a oração. As pessoas, elas nos observam. E elas sabem quando existe uma incoerência. É por isso que se nós oramos, oramos mais ainda. Se é para aprender, aprendemos mais ainda. Se é para buscar conhecimento, ainda mais. O maior modelo para nós aqui nesse texto é que nós precisamos ter amor em cuidar das pessoas. As nossas igrejas serão grandes, irmãos, eu acredito, cheio de pessoas transformadas pelo poder da palavra, pela ação do Espírito Santo. E as pessoas serão atraídas, irmãos, pela luz, a luz de Cristo, mas ela precisa estar em nós. E eu posso compartilhar isso com vocês, irmãos. Nós estamos numa construção ali na igreja. E é muito fácil para quem está fazendo isso tirar o foco do que é mais importante. É muito fácil, irmãos. É muito fácil. Mas existem coisas que a gente precisa manter o foco, que são as pessoas. Elas nunca podem sair da nossa cabeça. A oração de intercessão por essas pessoas. Porque quando eu faço isso, eu entendo com quem eu estou falando. Se eu entendo que minha oração é voltada para Deus, eu entendo que Ele está me ouvindo, Ele vai fazer alguma coisa. Mas uma coisa Deus sabe, irmãos. Ele sabe qual é o nosso sentimento. Ele sabe se o meu desejo é realmente ser um líder. E quando a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, eu acredito que Deus colocou lá um líder de célula. Um líder para ganhar vidas. Porque se eu não acreditar que é assim, eu acredito que eu não tenho capacidade de ser líder. E o reino jamais crescerá com poucas pessoas. Nós temos que orar para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara.
A oração é pedir trabalhadores, irmãos. São pessoas para trabalhar. De outra maneira, a igreja não crescerá. Precisamos de pessoas que trabalhem. E é uma coisa que nós temos que entender: o Senhor não vai chamar ninguém desocupado, irmão. É só quem trabalha muito que Deus chama. Se você for esperar um tempo para fazer o que Deus já chamou para você para fazer, você não encontrará, porque Deus só chama a gente assim. É aquele que é mais ocupado, é você que tem trabalho, tem casa, tem família, tem ministério. Deus chamou você, porque Ele só chama quem trabalha. E eu termino, irmãos, com a outra parte da carta dessa mulher, dessa menina, dessa moça. Ela diz que não quer nada, mas eu acredito que esse também é um sentimento que você tem. Ela vai dizer: todavia eu não quero nada, mas existe uma voz em mim que não quer calar. E ela começa a observar, às vezes essa voz, ela fala manso, mas às vezes ela fala mais forte comigo. E essa voz, ela me mostra, ela me fala e me mostra que existem pessoas como ovelhas sem pastor. Essa voz me diz que as pessoas estão indo para o abismo, irmão, para os espinheiros, mas não há ninguém que conduza elas. Essa mesma voz diz que se alguém gritasse, elas ouviriam, mas não tem ninguém para gritar. Essa voz diz: vejo vidas errando sem luz, caindo sem apoio e chorando sem nenhum consolo. Observe que o sentimento dessa moça que escreveu, ela mudou, porque ela entende que o que estava sendo proporcionado para ela era muito grande, mas existia algo dentro dela que era muito maior e que precisa ter em mim e em você. É essa voz que me diz: essas pessoas estão doentes e não tem quem cure. Essas pessoas estão perdidas sem ninguém que as busque. Elas estão famintas, sedentas de pão e água. E muito mais. Aí o que é que ela vai dizer? Ela diz: Senhor, Tu me tocou nos meus lábios. Senhor, Tu me deu Teu filho para morrer por mim. O Senhor me deu poder. Eu não tinha uma utilidade para nada. O Senhor me deu utilidade. O Senhor derramou nas minhas mãos o óleo. Acendeste no meu coração uma chama. Deste-me dons e me chamaste. Encheu-me da Tua glória a ponto de transbordar. Deste-me poder, e eu sei que poder é responsabilidade. Não posso negar o que sou e o que tenho em Ti. Não posso calar como se nunca tivesse Te ouvido. Não posso enterrar o talento. Não posso deixar que as minhas habilidades que o Senhor me deu se afunde nas águas. Eu preciso usar o machado que o Senhor me emprestou. Pecarei se não fizer o bem que eu posso fazer. Soberano Senhor, dos céus e da terra, já não posso mais me conter com o fogo que arde em mim, nem manter calada a minha boca, se meu coração está cheio da Tua palavra. Não posso calar como os demais, nem dormir no fundo de um navio, enquanto a tempestade assola a nossa cidade. Não posso receber tanto do Teu Espírito e comer tanto do Teu pão e ao mesmo tempo permitir que as vidas continuem oprimidas. E ela finaliza: não posso mais conter o meu espírito nem o Teu. Meu peito aperta
por causa do teu chamado. Tua voz agora soa como um trovão, e tudo o que tenho e sou dobra-se diante do Senhor. Eu acredito, e eu me junto com o pensamento dos meus pastores, que nós temos sim a possibilidade de ganharmos altares para Jesus. Mas nós precisamos colocar em prática e ter o mesmo foco. Para onde você for na sua congregação, na sua área, nunca esqueça, você precisa ter o mesmo foco da nossa liderança. Você precisa participar, você faz parte, e isso é um privilégio. Ser salvo já era motivo suficiente para nós fazermos tudo pelo nosso Deus. E eu termino com algo que o Senhor me falou essa semana. Estava orando, o Senhor disse assim: tu sabes o que me agrada? Você já fez essa pergunta? Se Deus perguntasse de você, o que você faz que me agrada? O Senhor perguntou de mim, o que tu está fazendo que me agrada? Porque eu só posso saber o que agrada a Deus se eu conhecer Deus. Eu não posso fazer nada que agrade o meu Deus se eu não conhecer Ele. Eu disse: Senhor, eu não sei, mas o Senhor me mostrou nessa palestra o que é. O que agrada o coração de Deus é eu cuidar das pessoas, é eu amar as pessoas, é eu pegar aquele que é inútil e transformar ele numa pessoa útil. É isso que Deus se agrada. E eu acredito que é isso que Deus vai fazer nesses 2 dias de seminário. Ele vai mudar o nosso coração, irmãos. Filemon ficou com o coração duro, mas Deus transformou o coração dele também. E ele recebeu alguém que deu prejuízo para ele. E ele se tornou um grande homem de Deus. Fique de pé, é isso, pastor? Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Para orar, como é que sabe? E eu termino aqui, irmãos, agradecendo ao Senhor por esse privilégio. Não saia desse seminário como você chegou. Deixe que a palavra, as palestras, o Espírito Santo, ele transforme o seu pensamento. A primeira mudança que tem que acontecer é no meu pensamento. As minhas atitudes só mudarão quando existir uma mudança na minha mente, na minha forma de pensar. De outra maneira não acontecerá. A palavra do Senhor em nome de Jesus.